Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Julou. Hoje vamos falar sobre o transexualismo e o direito de casar. Um tema super interessante, inovador. E, e quando nós postamos, já os seguidores já começaram a mostrar interesse em querer saber como é que isso vai funcionar. Já estamos até aqui algumas pessoas a entrar. Emílio Camilo, eu vou assinar. Hoje vamos falar sobre esse tema super interessante, o transexualismo e o direito de casar. Uma análise à luz do direito angolano vigente, com o jurista Edgar Domingos, e eu tenho assim a felicidade de poder receber juristas angolanos que estão fora de Luanda. E isso me dá muita, mas muita satisfação em poder ver pessoas mostrar, né? Poder ver juristas que não só são de Luanda, que não estão só em Luanda, que tem também pessoal que fora de Luanda que faz direito, estuda direito e a Julou mesmo vem trazer isso, mostrar que não é só em Luanda que podemos encontrar bons juristas e que se faz o direito. E então agora vamos ter diretamente da província do Ija. Ontem falámos com Josué Tomé, estava no Zaire, no Soio, e hoje vamos para o Ija. E então é muito bom, muito prazeroso para mim, para a Julou, poder ter esse contacto assim, bem descentralizado, não é? Vou falar já um bocadinho sobre, aproveitando que os seguidores da Julou não são só angolanos, e também tem brasileiros, portugueses, santomenses e cabo-verdianos. Então eu vou aproveitar e vender um bocadinho também da província do Ija. É uma das 18 províncias de Angola, localizada mais ao norte do país, bem lá em cima, né? No norte. E a capital também leva como nome Uija. Dentro da estatística do Instituto Nacional de Estatística, né? Os dados que foram apresentados têm conta com cerca de 1.662.047 habitantes, então já é um número considerável de habitantes na província do Ije. Tem 16 municípios, a província do Ija. Para além do Ija, que é a capital, tem o Alto Caual, Ambuila, Bembe, Buengas, Bungo, Milunga, Damba, Maquela do Zombo, Mucaba, Negage, Puri, Quimbele, Quiteche, Sanzabombo e Songo. Então, há também a província é muito conhecida como a terra do Bago Vermelho. Antigamente, e assim, produziu-se muito, mas muito café. E então é uma referência no país em termos de produção de café. Vamos já entrar aqui para a nossa live. Vou chamar aqui o nosso Domingos, que está já a entrar, que ela é especialista em Direito Autárquico e Finanças Locais, é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Quinta Vita, advogado, e está aqui para conversar conosco sobre esta temática super importante, que é o transexualismo e o direito de casar. Bem-vindo, Edgar. Olá, boa noite. Agradecemos desde já a oportunidade que nos dá. Estamos aqui para abordarmos então sobre essa temática, né, desafiante. Estamos à inteira disposição. Muito interessante, Edgar. Como é que conseguiu o tema? Por que esse tema no seu Bom, artigo? tenho este hábito, né, de ir atrás de curiosidades. Na verdade, Sim, a questão do transexualismo no país.
quase que ninguém aborda. Só falar do termo homossexualidade é um tremendo tabu. E na base destas questões, e porque quando nós ingressamos, né, numa faculdade de Direito, o primeiro conceito que nós aprendemos é a noção de direito. E nós temos um conceito, né, católico de que o direito é o conjunto de normas, né, que regula a vida em sociedade. Portanto, o direito regula factos sociais. E é bem verdade que esta questão não deixa de ser um facto social. E daí associar o facto social com o direito e tentar descortinar, na verdade, na nossa realidade, como é que nós estamos a lidar com este fenômeno. Portanto, daí então surgir esta curiosidade em abordar este tema. Muito interessante. Eu vou ler aqui o resumo que fez no seu artigo, para depois entrarmos já mesmo para ele. Ele diz: com o presente artigo, pretendemos demonstrar que com o surgimento e crescimento exponencial de cidadãos em Angola cuja orientação sexual tende para o transexualismo, efetua-se uma análise e enquadramento deste facto à luz da legislação angolana vigente, de modo a descortinar-se como é dada ou tutelada e salvaguardados alguns dos direitos fundamentais, desde logo com maior realce o seu direito de casar, constituir família. Neste artigo, se apontam soluções execuíveis sobre a possibilidade jurídica da existência do casamento de um transexual em Angola. Apresentam-se os fundamentos legais e doutrinas para determinar o efeito jurídico da celebração de um casamento entre um heterossexual e um transexual. Apresenta-se a possibilidade jurídica da alteração do género e do nome do transexual submetido à cirurgia para a conformação da fisionomia exterior com o género com que se identifica. No geral, descreve-se os reflexos do transexualismo no direito matrimonial. Pois é, Edgar, diz-me então, esse crescimento exponencial realmente é visível. Conseguimos ver, ano após ano, conseguimos notar que já há pessoas que conseguem ter a coragem, porque eu acho que essa é a palavra certa, a coragem de se autodeterminar, de se posicionar na sociedade relativamente ao seu género sexual, à sua opção sexual. E que também há uma diferença. O que é isso? Só para podermos entrar para o tema, o que é isso ser transexual? Pois é. Obrigado. Como ia dizendo já, não é? Na minha primeira abordagem, nós, quando estamos a referir a essa questão, às vezes faz-se efetivamente confusão. A questão da orientação sexual comporta consigo um conjunto de questões. Veja que, a par do transexual, nós temos os próprios homossexuais, os intersexuais, nós temos uma vasta gama de orientações sexuais. Mas, no nosso artigo, nós nos cingimos exatamente na figura do transexual. Por que o transexual? Transexual, na verdade, é aquele indivíduo que nasce, efetivamente, de um género, estruturalmente pertence a um género, mas psicologicamente esse indivíduo sente-se como se de outro género se tratasse. Portanto, alguém que nasce homem, mas psicologicamente ele sente-se que é mulher. Ou o contrário também é verdade. Então, esta pessoa não consegue, pura e simplesmente, viver, não é? Desenvolver a sua vida normal no género em que, pela natureza, não é? Lhe foi atribuído. E a maior parte do seu desejo é ver transformado o seu corpo para o género com que melhor se identifica.
É assim que normalmente são submetidos a cirurgias, não é? De adequação corporal. Portanto, alteram até o próprio órgão genital. Portanto, adequando-se àquele gênero com que ele mais se identifica. Portanto, alguém que nasceu homem transforma-se, o termo trans vem mesmo da transformação, não é? Da passagem de um gênero para o outro. Daí nós Uhum. chamamos então transexual. Portanto, houve essa transformação de um gênero para o outro. Ok. Sendo feita essa Nesse- transformação, Aham. Pois então é eu nascer com características físicas, não é? De mulher, certo? não é? As afeições, tudo, mas internamente não me reconhecer como tal, não me identificar com se diz que ser o feminino, não é? É isso. Exatamente, exatamente. Pois, porque eu, por Pois acaso é. está a passar já passou uma novela na Globo, passa publicidade e deve estar a voltar a passar, e que discutiu esse assunto. E eu acabei por perceber melhor a questão, que é, eu posso nascer mulher, mas não me sentir mulher. No entanto, Uhum, é diferente da sexualidade. É uma coisa muito exatamente. confusa. Isto é, a sexualidade é gostar de homem ou gostar de mulher. Eu posso ser mulher Uhum, e a minha orientação sexual ser gostar de mulher também. exatamente. Ou de É homem. exatamente É, isso. não é? Isso, Isso é muito exatamente complicado isso. as pessoas perceberem um bocadinho. Sou mulher que vou me transformar em homem, mas vou continuar a gostar de homem. E Uhum, aí às vezes falam, não, então é lésbica ou é, é homossexual, porque vai se transformar num homem que vai gostar do homem. uhum. É isso. Eu acho Pois, que o conceito é. é exato, porque a questão fundamental aqui é exatamente a questão psicológica da pessoa que vive com este, e porque até a ciência médica considera um distúrbio mesmo. Portanto, é como que alguém internamente é de outro sexo e externamente é de outro. Portanto, ele não consegue viver e conviver com aquela fisionomia exterior que lhe foi atribuída. Portanto, eu me sinto mulher, mas o meu físico, a minha aparência é de homem. Logo, o principal exercício que esta pessoa faz a todo custo é querer transformar-se e viver como ela melhor entende, que é, na verdade, que é a sua essência. Então, é sobre esta figura, na verdade, que nós procuramos abordar neste artigo, e não na homossexualidade na sua generalidade. Ok, não é para É esta falar da figura. sexualidade, mas sim da transformação do gênero, não é? Ok. Exato, exatamente. Pois Então, é, como começa deve aqui o seu artigo imaginar, a falar sobre a identificação do gênero e orientação sexual, foi mesmo logo assim, não é? Por isso que já começou a esclarecer, certo, certo. depois a noção do sexo biológico. Uhum. Sim, porque para melhor nos situar, não é, na abordagem desse artigo, e para desde já desmistificar essa confusão que se faz, numa primeira parte do artigo nós procuramos desde já desmistificar esses conceitos. Para, com maior facilidade, quem estiver a ler o artigo, conseguir, então, estar por dentro do que é que nós vamos tratar a seguir. O exercício foi exatamente esse. De modo que, se reparar, o nosso principal objetivo era verificar a questão ligada ao matrimônio. Mas a questão do matrimônio acarreta consigo outras questões.
Porque, apesar da transformação, necessariamente isto não altera, do ponto de vista legal, a sua condição de homem ou mulher. Daí que, para além da questão do matrimônio, nós procuramos associar com a mudança ou não do gênero que ele tem no registro civil e, eventualmente, o nome. Portanto, se definitivamente nós estamos a ver uma pessoa que fisicamente é de um género, mas quando formos por detrás, na sua documentação e tudo mais, nós vamos ver que pertence a outro gênero. Então, para se chegar a ter a necessidade de casar ou não, primeiramente tínhamos que ter esses dois pressupostos devidamente acautelados. Se manteria com o gênero de nascença, ou então haveria necessariamente, para se poder chegar ao matrimônio, tinha que alterar o gênero. Por que que nós falamos... É possível em Angola? Trazemos aqui... Podemos fazer essa alteração? É possível em Angola? Não percebi a questão. É possível em Angola fazer essa alteração? Nome e gênero? Nome? Sim, as duas coisas. Ok. Sim e não. Eu explico-me. É possível alterar o nome, mas não é possível alterar o gênero. Porque relativamente ao gênero, em Angola vigora o princípio da imutabilidade. Ou seja, o gênero não se muda. Quem nasceu homem vai continuar homem, independentemente da transformação. Quanto ao nome, o nome é mudável, sim, é possível mudar, mas em situações muito restritas. Porque verifico que o nome é um extrato muito essencial da personalidade da pessoa. Porque se tivéssemos a possibilidade de ir mudando o nome como, pronto, bem nos aprover, eu quando cometer um crime, pronto, é só mudar o nome, já não sou eu que cometeu, né? Então, ocorre em situações muito específicas, como, por exemplo, quando alguém tiver que contrair matrimônio, automaticamente a alteração do nome. Quando alguém, se calhar, por uma questão de adoção, ou algum erro no registro e tudo mais, é possível alterar nestas condições ou nestas situações, não de modo geral. E também, para se fazer isso, o próprio Código de Registro Civil impõe que deve ser mediante solicitação ao Ministro da Justiça. Portanto, a possibilidade de alterar o nome existe, mas não nas condições de um transexual que transformou-se pura e simplesmente e quer alterar o nome. Isso não é possível. Ou seja, nós trazemos aqui o facto social em confronto com a norma jurídica. Por quê que nós dissemos isso? Verifique que nós estamos a tratar de uma questão que, a olhos nus, todos nós assistimos que existe. E essas pessoas têm, na verdade, dificuldades relativamente a essas questões que nós estamos aqui a tratar. Mas o que é que se faz? Finge-se que não existe. E eu tenho estado a dizer, o direito tem que acompanhar a dinâmica dos fatos sociais. Portanto, se o fato existe, a norma jurídica tem que acompanhar. Então, nós não podemos, pura e simplesmente, por causa de uma omissão legal, também coartar direitos e liberdades fundamentais de determinados cidadãos. Repare que, quanto à questão do transexualismo, os países diferem, né? Dividem-se em três grupos. Nós temos aqueles países que são repressores, né? Que, quanto a essa questão, não permitem, até criminalizam.
veja que há países até que aplicam pena de morte para estas questões. E há aqueles que são mesmo indiferentes. Portanto, não penalizam, não criminalizam, mas também nada fazem, e ignoram. E há efetivamente os Ok. mais avançados, né? Aqueles que permitem e até aplicam algumas políticas muito, pronto, vamos assim dizer, satisfatórias para esta classe. E nós somos efetivamente os indiferentes. Portanto, nós não punimos, mas também nada fizemos a favor desta classe. Portanto, pura e simplesmente nós assistimos. Daí nós, de alguma forma, entender que era importante começar a se abordar essas questões. Porque o número é crescente. Temos que começar a preocupar-nos. É um desafio, né, que o legislador terá, até porque falar dessa questão está também em causa outros valores da própria, né, angularidade. Tem questões de natureza religiosa, culturais. Então, mas é importante nós começarmos a abordar isso. Ou seja, se repararmos ao artigo 35 da Constituição, ele diz que todos, homem ou mulher, têm direito a constituir família, quer seja através de casamento ou união de fato. E isso também é um direito consagrado, né, na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que quer dizer que o transexual, enquanto cidadão, tem este direito. Tem direito de casar. Só que a nossa lei coloca um requisito fundamental que limita esta pessoa de contrair matrimônio. Portanto, para poder contrair matrimônio, o primeiro requisito essencial na nossa lei é que deve haver diversidade de sexo. Daí a questão que se coloca: qual é o gênero do transexual? Portanto, é aquele que efetivamente consta dos seus registros. Logo, se ele tiver que Pois, contrair matrimônio, deverá ser com uma pessoa do sexo oposto. Quer isso pois, porque ele dizer pode que... fisicamente transformar-se, não é? Pode se transformar. Eu posso me transformar num homem fisicamente, a barba, tudo, mas Sim, a documentação continua uma mulher, porque a lei assim não me permite alterar os meus dados de Hélia para Hélio. Pelo mero simples facto de exatamente. que eu mudei de. Não? Já não sou mulher de Submeteu, é? género, né? Exato. Bom, Pois, este aqui é o principal celeuma, né? A principal questão que se levanta. Mas a pergunta que eu normalmente faço quando se está a abordar essas questões é a seguinte. Do ponto de vista lógico, seria perfeitamente normal. Portanto, esta é a minha opinião, não é? Não vincula quem quer que seja. Uma pessoa que, de todo modo, visivelmente e até organicamente, vamos assim dizer, porque até já houve a mudança, pertence a outro gênero. É mais lógico e até aceitável que esta pessoa passe a ser tratada como daquele gênero. Até porque socialmente já assim o é. Eu vou só assim a título de, pronto, meramente jacoso, dizer uhum. a doutora Hélia. Tem estado a ouvir música, né? Óbvio, gosta de música. Sim, sim. Sim, nós temos, eu não sei como é que eu vou definir, mas Vai falar do caso da normal, cantora que nós temos, não é? era exatamente isso que eu queria ouvir. Por que a doutora ela falou em cantora?
Porque ela se posiciona como tal, não é? Não é que ela se posiciona. Não é que Porque ela se ela é. posiciona. Não, não, e veja, eu vou insistir nisso. Em nenhum momento tratou por ele. Não. Não é verdade? E, Isso nem, nem, simplesmente ele. e eu acho que é natural nem conseguir associar o ele a ela. Exatamente. Eu penso efetivamente assim. E acho que a legislação deveria seguir o que é o fato social. Portanto, é até Mas, para nós. Edgar, vamos tentar ver qual é o critério de, de determinação do género. Porque Bom, o o meu critério. sentimento, eu nasci mulher, mas me sinto homem, ou é o critério fisiológico? Ok, tu te sentes homem, mas em termos físicos, tu és mulher. Eu acho que o critério legal, eu acho que foi esse critério que foi estabelecido. Baseou-se nesse critério da fisionomia. Exatamente. O critério legal é o sexo biológico de nascença, né? Sim, Este que é o critério legal. E não propriamente o psicológico. Embora hoje já se defenda, né, que se deveria permitir a autodeterminação de cada cidadão. E porque é um direito fundamental que cada um tem. Então, é na base disso que o critério legal é efetivamente aquele que é o sexo de nascença. Mas se o critério legal é a fisionomia, então estamos a dizer que após a transformação, a fisionomia automaticamente altera. Logo, se tivermos que seguir isso, era perfeitamente normal que se também pudesse alterar nesse sentido, porque até é o que melhor socialmente se adequa. Porque eu ter que vir ter com alguém, alguém que vem ter comigo, estruturalmente eu estou a ver que é uma mulher e me apresenta documentos de homem, a primeira coisa que eu vou fazer é duvidar. E posso, se calhar, sim, até recusar e atender, e veja que o facto de não ter essa transformação, essa alteração no registro civil, dificulta com que essa pessoa possa ter acesso a vários e vários outros direitos civis salvaguardados. Nós nos atemos aqui à questão do casamento, mas não é só o matrimônio que está em causa. E até a própria dignidade mesmo da pessoa está em e os causa direitos o sociais, facto não de. é? Não percebo. Eu disse, e outros direitos sociais? Exatamente, exatamente. Então, nossa forma de entender, nós procuramos exteriorizar algum pensamento neste artigo, não é para vincular ninguém e efetivamente nós só queremos chamar a atenção que é urgente começarmos a pensar nisso. Mas se tivermos que seguir a nossa lei, naturalmente, um transexual em Angola não poderá de forma alguma casar. Mas se tivermos a nos referir a um transexual que inicialmente tivera sido registrado e depois é que fez essa transformação. Mas nós levantamos aqui uma outra questão. É a de um determinado cidadão que, por exemplo, a legislação brasileira permite que ele faça a alteração do género. Tão logo se define e faz a transformação, é perfeitamente normal que essa pessoa se ajuste àquilo que melhor entende da sua personalidade, conforme ela melhor quer pronto, desenvolver a sua vida. Este cidadão que a partida era de um género e passou para o outro, se vier em Angola, este cidadão vai ser permitido casar.
porque até não é proibido casar com estrangeiros, né? Será permitido casar, porque nós vamos tê-lo como se fosse do gênero dos documentos que nos apresenta. Este vai ser permitido casar, mas na verdade, nem sequer a partida ele foi um homem ou até foi uma mulher. Nesta ordem, a questão principal que se coloca é: esse casamento em Angola é perfeitamente possível. Um transexual que se transformou chega aqui, pede casamento a doutora, eles efetivamente vão casar. Normalmente. Mas há um problema. Se posteriormente descobrir que afinal o cidadão era mulher, agora já transformou-se em homem, é possível o outro, né, o outro no bem, requerer a anulação do casamento. Portanto, esse casamento, para todos os efeitos, é válido, mas está suscetível à anulação. Por quê? Porque houve um erro na identificação do outro, né? do outro do bem. Mas a única possibilidade de, em Angola, um transexual casar-se é esta. Porque se tivermos que atender a nossa realidade, efetivamente não haverá casamento para este transexual. Embora nós entendemos que esta limitação viola, de certa maneira, alguns dos seus direitos fundamentais. Tem-se estado a dizer que o casamento, uma das matrizes fundamentais do casamento, é a plena comunhão de vida, né? Em que se traduz concretamente a plena comunhão de vida? Em linhas gerais, do apetite sexual e, sobretudo, a questão da procriação. Portanto, tudo bem que a gente permita que você... Edgar, consegue ouvir-me? Edgar? Eu deixei de ouvir. Sim. Aham, pois. Ok. Agora sim. Estava com dificuldade de ouvir. Sim. Estava Pois, eu explicando o dizia, casamento. certo. Relativamente à questão da plena comunhão de vida, né? Bom, relativamente a essa questão, porque é colocada, eu penso noutra perspectiva. A comunhão plena de vida é perfeitamente possível alcançar, mesmo com um transexual. Vamos aqui colocar em xeque os dois polos fundamentais, que é a satisfação do apetite sexual e a procriação. Eu digo o seguinte: quantas e quantas pessoas ou quantos casais nós temos que, embora sendo heterossexuais, não conseguem procriar? Por esse motivo, devíamos limitá-los do direito de casar, porque não podem ter filhos. Casais normais, que não conseguem fazer filhos. Nesse caso, nós tínhamos que limitá-los de casar, certo? Ou não? Verdade, a lógica. Bom, se calhar tinha que ser assim. Mas essas pessoas que têm essa dificuldade de alcançar, de procriar, existem outros métodos, não é? Há as tais inseminações artificiais, há também a questão, agora que se fala muito, mas pronto, aqui nem tanto, se calhar não vai chegar tão cedo, das famosas barrigas de aluguer, né? A própria adoção é uma forma de constituir família. Portanto, este argumento como tal, eu entendo que, em princípio, não colhe.
E a questão da satisfação sexual, pensamos que depois desta transformação, relatos há de que é perfeitamente normal a relação sexual com a pessoa que submete-se, né, a essa cirurgia. Portanto, este argumento, pronto, entendemos que já não é muito essencial, porque o mesmo que um casal heterossexual pode conseguir, o casal em que um deles é transexual perfeitamente também pode conseguir. E ele pode ter a característica fundamental da paternidade e tudo mais, ele também pode ter numa perspectiva de defender o que nós, não é, em África, em Angola, entendermos não ser normal, mas o facto de não ser normal não faz com que a pessoa não tenha direitos, pelo simples facto de estar fora daquilo que nós temos como padrão. Nessa perspectiva, é urgente começar-se a abordar essas questões, porque diariamente há um crescimento de cidadãos que se revelam, né? Manifestam a sua sexualidade. E porque, pronto, temos que ter a noção que temos que deixar mesmo as pessoas desenvolverem a sua autonomia, não é? O livre desenvolvimento da sua própria personalidade. Importante dizer que nós não estamos aqui em nenhum momento a defender que deva-se casar pessoas do mesmo sexo. Portanto, havendo já transformação, entendemos nós que esta pessoa literalmente já não é daquele sexo. Daí que, se tivermos em consideração que a Constituição de Angola apenas e diz claramente que só podem casar homem e mulher, então, se tivermos que permitir que esta pessoa, sem alteração do género, se case, automaticamente nós tínhamos que alterar a Constituição. Necessariamente. Mas existe uma possibilidade de não se fazer isso. Simples. Quando já há transformação, nós não precisamos alterar a Constituição para dizer que aquele homem continua como um homem. Basta alterar o género no registro civil. E vamos continuar a ter homem e mulher. E ainda assim respeitar os princípios da própria ordem interna, né, angolana. Bom, em linhas gerais nós temos, ou seja, abordamos neste nosso artigo essas questões todas, né? Mas eu também, e fui incisivo nisso, claro em dizer, a nossa Constituição, o próprio Código Civil, é fortemente baseada nos costumes. Nós temos como fonte fundamental do nosso direito o próprio costume. E claramente essa realidade não é, e não é de longe, não é um costume nosso. Portanto, nós estamos a importar essas realidades. Mas isso ocorre porque estamos num mundo aberto, que não é, que é rico, temos uma riqueza de informação. A própria globalização fez com que nós importássemos determinadas culturas. E acredito Então, eu defendo que há 100 anos atrás em Angola não havia transexuais. Isto é, não de que tenha de facto, não é? Mas pessoas que nasceram mulheres e se sentiram homens, ou que nasceram homens e se sentiam mulheres. Não, longe disso. E porque veja que a questão da homossexualidade, relatos há de que tiveram origem em África.
Então, não estou aqui a Às vezes, lá afirmar. está, é a orientação sexual. Sim, é isso mesmo. Esta questão que eu levanto não é que eu esteja a defender que não existia, longe disso. Mas temos que ter a coragem de admitir que é atualmente que as pessoas se manifestam. Ela já existia, já existe de longa data, mas é agora que há essa liberdade de se manifestar. E por que que as pessoas não se manifestavam? Porque em maior parte dos países africanos essa realidade era reprimida. Eu há pouco dizia que há países que pronto, punem com pena de morte. Eu se me sinto assim e sei que se eu me manifestar a sanção vai ser a pena de morte, prefiro viver com a minha dificuldade e me mantenho vivo. Atualmente, Ou viver há, na verdade, no... maior manifestação. ou ter uma vida dupla, né? E é o que mais há. Eu estive a fazer uma pesquisa muito profunda à volta dessa questão, porque durante o período que estive a fazer a investigação dos trabalhos de fim do curso para o mestrado, eu tinha muito interesse em abordar essa questão. Mas por algum conselho, né, de alguns colegas, em que normalmente me diziam, olha, a maior parte dos professores ali são muito, como é que eu diria, Conservador. conservadores, né? Conservadores. E essa sua questão pode não ser muito bem analisada. Então acabei desistindo dele enquanto tese de mestrado, mas não parei efetivamente de investigar a respeito. Efetivamente esta vida dupla. Vivem aparentemente como se sentissem homens, mas quando na verdade ele tem maior apetência para o gênero feminino. Então acaba tendo há muitos. Nós pensamos que no outro estudo mais desenvolvido deveremos trazer alguma estatística. Mas nós temos um número muito elevado no país. Veja que existem até casamentos fora daquilo que são os marcos legais, pessoas do mesmo sexo em Angola, já tenho relatos disso, documentalmente, de que eles preferem fazer um casamento à margem, com festa, noivo, vestido de noiva, normalmente. Como a lei não lhes permite, efetivamente, fazê-lo no cartório, eles fazem à margem. E temos dados à volta disso. Mas também é Então, preciso em Angola dizer... já tivemos casamentos. Sim. Em termos de cerimónia, em termos não do formal, mas o ato em si, o ritual, vamos assim dizer, o ritual. Sim. Não, isso tem estado a ocorrer. Eu penso que depois a doutora, se puder fazer assim uma breve pesquisa a Google, deverá encontrar alguma coisa local. Há muitos relatos destes. Eles preferem fazê-lo. Partilhar no Google, pode já partilhar conosco. Não, há muitos. Há de facto muitos relatos dessa natureza. Mas pronto, para todos os efeitos, o que vale é o casamento feito na base da lei. Casamento feito que não esteja diante de um funcionário com competência para o efeito, a lei diz que é um casamento inexistente. Então, se é inexistente, para nós não existe. Portanto, nunca houve. Nunca houve. Pois, então, os efeitos jurídicos acabam por ficarem ali
principalmente do regime, da proteção, na questão patrimonial. Eles podem conviver anos e anos, serem parceiros de vida, e se um deles vir a falecer, não tem nenhuma proteção legal de tudo aquilo que viveram e construíram. Infelizmente. Infelizmente. Porque veja que mesmo a união de facto, né, que deverá para todos os efeitos, afinal, seja por morte, ruptura, ter os mesmos efeitos do que um casamento. Portanto, as partes têm que ser de sexos opostos. O que quer dizer que se decidirem viver à margem da lei, têm que estar consciente das consequências que esta decisão que vão tomar virá acarretar no futuro. Porque não terá como depois vir para querer reclamar, porque a união de facto pode ser reconhecida para todos os efeitos, né? Para efeitos patrimoniais, deverá ser reconhecida para produzir esses efeitos. E ao reconhecer, necessariamente, um dos requisitos, diversidade de sexo. Ou seja, nós caímos no mesmo abismo e infelizmente, temos essa realidade. Mas nós estamos em crescimento. Desculpa cortar, mas tem aqui também no artigo que levanta uma situação muito interessante, que é a alteração sexual já no estado de casado. Ele casa homem com uma mulher, está tudo bem, está tudo dentro da legalidade, passa-se pelo todo o processo e, após o casamento, decide fazer a sua alteração sexual. Pois é. Nesse caso, se o contrário, nós dissemos que não, você continua a pertencer àquele sexo, automaticamente, se ela altera já no estado de casado e o outro cônjuge, pronto, assim entende conviver, porque veja que essa é uma causa de dissolução do matrimônio, né? Se o outro não quiser continuar com o relacionamento por causa desta transformação, automaticamente ela pode pedir divórcio, pode pedir então a dissolução do casamento. Mas caso o outro cônjuge assim entenda conviver na normalidade, pensamos que nós temos que analisar o contrário do que analisamos anteriormente. Esta pessoa, apesar de transformada, tem que ser considerada como do sexo em que casou. Ou seja, é possível, dentro de uma casa, nós termos duas mães, né? Ou dois pais. O que é uma situação que também, pronto, nós levantamos, mas entendemos que, de todo modo, ele continuará a ser casado na qualidade de homem ou mulher, conforme foi o período em que se casou. Embora, entendemos... Entretanto, mas então, e depois, se por acaso vir a dissolução do casamento, esse processo vai ser interessante de se ver, porque já fez alteração, né? Sim. Não, mas isso efetivamente daria lugar à dissolução. Mas agora, estaríamos a dissolver o casamento entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher, porque, disse, né, a justiça é cega. Nós não vamos olhar para a fisionomia, vamos olhar para os papéis. Quando, na verdade, o que eu entendo é que, nesse exato momento, o direito devia começar a olhar para o facto social. Devia olhar para aquilo que efetivamente é a realidade concreta e não nos mantermos fixos à letra da norma. Atenção que, mais uma vez, não queiramos ser confundidos, que estamos aqui a defender a ideia de que homem e homem casem-se. Pronto. Nós trazemos aqui a visão de pessoas que, efetivamente,
organicamente, psicologicamente, não se sentem daquele sexo com que nasceu. Este é efetivamente o nosso cerne. E o direito, infelizmente, não poderá ficar atrás, por mais que tentemos, né? Eu tenho estado a dizer que fingir que isso não existe não vai fazer desaparecer. Nós ficarmos impávidos, serenos, à espera que eles automaticamente, como é que eu digo, que a espécie, né, se assim podemos considerar, se extinga, normalmente não. Ao contrário, vamos assistir cada vez essa realidade. E se nós não reprimimos, não punimos, é porque aceitamos. E se aceitamos, temos que começar a pensar como salvaguardar e materializar os direitos fundamentais dessas pessoas. Galera. Muito interessante, Edgar. Muito interessante, porque fala de... Durante a nossa conversa, já estamos aqui mesmo no finalzinho, falou de algo, das contestações, que é o casamento serve para plena comunhão de vida, para criar família, e o Edgar já veio disso. Okay. Plena comunhão de vida não se justifica porque não se pode argumentar isso, porque os héteros também têm essa prerrogativa, não é? Tem. A questão da criação de uma família, constituição de uma família, também não é um argumento válido, não é, para si, porque até os héteros, que também têm dificuldades para poder criar, constituir uma família, dificuldades em termos de fertilidade, recorrem a outros mecanismos para conseguir constituir uma família, desde inseminação, adoção e outros mecanismos que já a ciência permite. E eles também podem recorrer a esses mecanismos e assim constituem a família. Então, esse argumento também está... Não colhe. Bom, vamos deixar que o legislador, a sociedade, e eu até tenho estado a dizer, a sociedade em si já aceitou esse facto. Quem de facto não aceitou é efetivamente as nossas estruturas. Daí que eu, no princípio... A influência religiosa tem muito peso nesta questão legislativa, porque também sentimos isso no Código Penal, quando da regulação do aborto, sentimos que houve mais um peso religioso, e agora também esse assunto. Sim, nós sabemos o peso. Edgar, não sei se me está a ouvir, deixei de lhe ouvir, está um pouco travado. Vamos tentar esperar que o Edgar volte ao seu sinal. De maior relevância nesse aspecto. Eu acredito que é mais o conservadorismo a questões de natureza culturais mesmo. Porque pensamos que hoje a religião, sobretudo a Igreja Católica, que é que maior predomina, não é, nessas esferas, já começa a aceitar essa questão. Recentemente nós vimos um pronunciamento do próprio Papa, que era a favor do homossexualismo, considerando que também são pessoas, são seres de Deus e tudo mais. Então, se calhar não seja tanto... família. Exatamente. Portanto, a questão religiosa não diria muito. Eu entendo, e quando apreciava isso, eu dizia que a atual revisão que se está a fazer ao Código de Família, em nenhum momento iria começar a pensar nisso, nem tanto por questões religiosas, mas é mais pelo conservadorismo mesmo nacional.
questões de ordem culturais, questões de ordem, ou seja, não é mesmo costumeiro para nós, questões desta natureza. Nós estamos a entender que as pessoas se transformarem e mudar de sexo é algo que nós estamos a importar. Não é? Não é. Bem, não sei. A cultura mesmo. Ok, Edgar, eu tive uma pequena quebra do sinal, não sei se podia repetir a última parte. Sim. Não, eu dizia que a questão religiosa pensamos que tem, na verdade, o seu peso, mas já não é tanto para nós como as questões de natureza cultural. Penso que pesaria mais, e se calhar tem sido isso que faz com que não se debata a volta desse assunto, porque nós ainda é um tabu. E veja que todos aqueles que viram o post, a primeira coisa que me disse é: mas por que você está a abordar isso? O que dizer, isso é um tema que não se deve falar. O que é que você quer? Vem cá, Julou, a fora desafiar as pessoas a começarem a debater. Porque eu acho que é isso. O direito é dinâmico, ele acompanha a evolução da sociedade. Basta existir em alguns casos e nós, qualquer caso de injustiça, porque lá está, as pessoas estão a viver, estamos aqui a querer dar um discurso de que a injustiça, devemos ser justos, e então se somos justos para uns, também temos que ser justos para os outros. E então devemos ir por essa linha de pensamento, né? A igualdade de acesso à justiça, a igualdade em termos do que é possível para mim, também deve ser possível para o outro, não é? Essa possibilidade de acesso e de poder exercer o direito. O que é que me torna diferente do Edgar? O que é que me torna diferente das pessoas que estão a assistir essa live? Nós não somos diferentes para o direito. Nós somos iguais, nós temos direito à vida, temos direito a todos os outros direitos sociais, direitos fundamentais, tal como nós defendemos os nossos o próprio direito e também defendemos das crianças, dos idosos, das mulheres, de todos os outros, de pessoas especiais, de pessoas diferentes de nós, também têm essa possibilidade de terem acesso ao direito. E essa influência, às vezes, muito religiosa, tradicional, que nos impossibilita de olhar para o outro como um ser humano que tem direitos e deveres. Não é? Exatamente. Temos um comportamento adverso, não queremos debater, não queremos conversar sobre a diferença, já estamos a excluir, já estamos a criar um núcleo só nosso e as pessoas que não são iguais a nós são excluídas disso, vocês não podem fazer isso, vocês não têm direito a isso, só nós, os privilegiados, é que temos acesso. E então, quando debatemos, quando falamos de pessoas ricas e pobres, a sensação que temos de que os que têm poder econômico elevado podem tudo, fazem tudo, e depois olhar para aqueles que nem sequer conseguem sobreviver com $1, com kwanza, às vezes morrem mesmo, crianças, famílias morrem de fome, e ficamos transtornados, ficamos chocados. Como é possível isso acontecer? Que essas pessoas têm direito à vida, que essas pessoas têm direito à alimentação, a um bem-estar, dignidade da pessoa. E então, devemos também ser sensíveis para outras pessoas que também têm vontade e disposição de contribuir para a sociedade, né? Lá está, em que poder casar-se, que é o tema que estamos aqui a falar, mas trabalhar, por exemplo, ainda no âmbito do direito de trabalho, não é? Eu, por exemplo,
sou mulher em termos físicos, mas o meu documento está como homem. A empresa vai me contratar? Como é que é? Isso também vai levar a um outro debate no âmbito da legislação laboral. E essa pessoa não tem direito ao trabalho, não vai trabalhar, não se vai sustentar, não vai sustentar a família. Então, nós temos que olhar para um todo. Nós temos que começar a debater e a discutir sobre esses assuntos que, evidentemente, às vezes nos ferem um bocado o ego, nos ferem um bocado os nossos próprios princípios, as nossas ideologias, mas o que eu penso sobre o assunto não pode cancelar o direito do outro. Eu posso achar errado, posso não achar que seja certo, mas essa pessoa não pode deixar de ter acesso ao direito, não é? Porque eu acho que ela é diferente, e então escrever sobre o assunto já é uma contribuição. Eu acredito que muitas pessoas estavam à espera de que alguém pudesse falar sobre o assunto, porque lá está, nós falamos das pessoas que têm a vida paralela, não é? E sentem-se quase que meio perdidas no mundo, e quando vem alguém, um Edgar, a escrever sobre o assunto, pelo menos alguém pensou em nós. Tá bem. Sim, bom, lá está, não é? Estamos aqui a conversar e podemos ter seguidores com essa orientação sexual, com essa vontade de se posicionar na sociedade com aquilo que sente que é e não aquilo que nasceu, não é? Exatamente. E é isso. A nossa posição de imparcialidade tem de ser sempre mantida desde o início ao fim. E se falamos de direitos, se falamos de justiça, nós temos de falar do direito de quem, das minorias, do direito de quem é diferente de nós. E eu acredito que o Edgar, por ter escrito isso, já disse que as pessoas já estão primeiro pensou e por ter o seu tema de tese, do mestrado, Sim. já levou, né, pancada aí, ficou, não, então deixa eu voltar para trás. E aí tomou a coragem, porque isso mesmo é um ato de coragem escrever, e eu adoro assim, esses artigos totalmente diferentes daquilo que é normal. E é isso que prova a existência do direito. Pensar o direito, escrever o direito, transformar. E escrever é mesmo isso, que ninguém quer falar, então não, eu vou escrever e alguém vai se identificar com isso. E lá está, Edgar, parabéns pelo artigo, pela temática, pelas questões que levantou. Daqui a 10, 20, 50 anos, o seu artigo vai ser parte de referência bibliográfica já numa sociedade em que já vai ser mais confortável de ouvir falar sobre o assunto. Lá está, não é? E é isso, nós fazemos história, deixamos o nosso legado. Com certeza eu acredito que daqui a 50 anos poderemos já não estar aqui, mas as próximas gerações que já terão mais uma mente flexível e aberta e sensível a estas questões, poderão recorrer a essa live, recorrer ao seu artigo e outros que espero que surjam para poderem debater e falar, olha, em 2021 ainda era um tabu falar sobre isso. E olha, e nós achamos que em 2021 nós estamos já muito evoluídos, não é? E olha, estamos a falar de um assunto que estão aqui pessoas na live e nada sei, nada contra, que não têm a sua liberdade de poder opinar como não, mas ninguém conseguiu perguntar alguma coisa, porque talvez nós também, lá está, nós estamos todos a tentar perceber, entender o que é isso, né? E então, eu me sinto feliz por ter esse tema aqui, trazer a novidade, e eu há tempos vi uma questão do o direito da amante. As pessoas todas começaram a rir, né?
Mas é uma questão muito interessante. Eu gostaria de que alguém escrevesse, já desafiei alguns juristas para poder escrever, porque existe. Agora, se tem direito, se não tem, isso é que nós temos de discutir, mas lá e depois. Mas nós temos de começar a debater as coisas, não é? É interessante. A academia é conservadora também, né? Tem temas que também é tabu, na academia não se pode discutir, e aqui temos a possibilidade de poder termos essa liberdade de debater assuntos que são tabus em várias áreas, na academia principalmente, e aqui temos a liberdade de poder debater, discutir, conversar. Parabéns mais uma vez, Edgar. Chegamos ao final da nossa live. Vai ficar gravado aqui. Quem quiser assistir, poderá assistir quando quiser. Considerações finais que queiram fazer? Bom, penso que as considerações finais foram todas feitas no seu resumo. Apenas dizer que eu fico muito feliz por ter participado desta live, ter contribuído. Parabenizar-lhes desde já o trabalho que têm estado a fazer pela Julo. Eu, na verdade, tomei contacto com esta plataforma muito recentemente e os meus inscritos, feliz ou infelizmente, tenho estado a publicá-las até numa revista jurídica internacional, mas tão logo vi esta nacional, não hesitei. Vou continuar a apresentar as minhas opiniões, as minhas ideias com os artigos, se formos, né, permitidos, pronto, vamos fazê-lo. E eu estou, de facto, muito feliz e a partir daqui, né, do IJA, aberto para qualquer eventualidade, qualquer atividade que estiver relacionada ao direito, sobretudo, né? Nós estamos muito no campo da investigação do direito civil, direito privado, portanto, nós estamos abertos a contribuir. Relativamente ao nosso tema, eu vou apenas, se calhar, ver aquilo que já disse, é que nós consideramos os trans, os homossexuais que estão à margem da lei, mas estar à margem da lei não significa que estão desprovidos de direito. E eu insisto nisso. Olhar, fechar os olhos a essa realidade não é que vai fazer desaparecer. Então, temos que começar a pensar nisso. Relativamente a este nosso contacto, eu penso que no essencial foi tudo dito. E mais uma vez agradecer a oportunidade. Obrigada. Vou aproveitar para mandar um beijinho para todos os seguidores da província do IJA. Tá? Cumprimentos. E vocês estão o Edgar não é o único, nós temos aí alguns juristas do IJA que estão a deixar a sua marca na plataforma. Isso mostra que não é só Luanda que produz direito. Eu estou muito feliz mesmo. E olha, então, estamos a ver juristas de grande qualidade, com temáticas extremamente interessantes de se debater. Parabéns e até o próximo encontro. Tá? Até a próxima. Obrigada. E a todos que estão a assistir, para seguir as nossas redes sociais, ok? Para se inscreverem, nós estamos aí, o Congresso Angolano de Direito Constitucional, as inscrições estão quase a encerrar, porque os lugares estão mesmo já quase a terminar. Inscrevam-se, acompanhem as nossas redes sociais, subscrevam o nosso YouTube, temos sempre lá conteúdo. Então, muito obrigada, até a próxima live. Até a próxima.